Meu nome é Camila Ferreira e eu nunca pensei que seria a única a manter tudo junto aos 27 anos. A maioria das pessoas da minha idade está focada em suas carreiras ou em descobrir suas vidas. Mas aqui estou eu, tentando administrar a minha própria vida enquanto também pago por quase tudo que minha família precisa. Camila, querida, a conta da terapia chegou hoje. A voz da minha mãe estalou pelo telefone no domingo passado. Era a mesma conversa que tínhamos há meses. Eu sei que você já ajudou muito, mas precisamos de só mais um pouco. Eu suspirei, abrindo meu aplicativo bancário enquanto segurava o telefone entre minha orelha e meu ombro. Quanto dessa vez, mãe? Como chegamos aqui é uma história simples, mas vivê-la não tem sido fácil. Minha irmã Renata, que é 3 anos mais velha que eu, teve o que minha mãe chama de um revés na carreira há 1 ano. Isso falando de forma carinhosa. A verdade é que Renata teve um colapso total quando ela não conseguiu a promoção que queria. Em vez de lidar com isso profissionalmente, ela desistiu na hora, queimando pontes mais rápido que um incêndio. Não posso acreditar que escolheram a Maria em vez de mim. Renata soluçou no meu ombro naquele dia. Você sabe por quanto tempo eu trabalhei lá? O quanto eu tentei? Lembro-me de estar sentada no meu novo apartamento, aquele que eu tinha tanto orgulho de alugar depois de me formar, ouvindo seu discurso. Achei que ela se acalmaria em algumas semanas. Talvez até encontrasse um emprego melhor. Mas não foi isso que aconteceu. 7 meses se passaram enquanto ela processava tudo. Depois outros 7 meses se candidatando apenas a certos empregos. Foi assim que meus pais explicaram seu desemprego. Enquanto isso, eu era a única a garantir que as contas dos meus pais fossem pagas, que a geladeira deles tivesse comida e Renata pudesse continuar vendo seu terapeuta 4 vezes por semana. A terapia está realmente ajudando, minha mãe dizia, enquanto eu transferia outra parte do meu salário para a conta deles. Ela está fazendo progresso. Progresso onde? Eu vi mais dinheiro saindo da minha conta bancária. Vi minha irmã sentada em nossa casa de infância, rolando por listas de empregos com requisitos malucos, como empregos que tinham fins de semana de 5 dias e férias ilimitadas, enquanto eu estava trabalhando horas extras no meu trabalho, de marketing, aceitando clientes extras e mal tendo tempo para respirar. Esse último ano foi exaustivo para todos. Eu também podia ver o estresse de meus pais. O rosto da minha mãe tinha mais linhas de preocupação, e os ombros do meu pai caíam mais, cada vez que Renata recusava outro emprego por não ser bom o suficiente. Olhando para meus pais cansados, eu sabia que todos nós precisávamos de algo bom para esperar. Foi quando comecei a planejar uma viagem para Roma, só para nós 3. Passei semanas organizando tudo nos mínimos detalhes. O hotel perfeito, passeios particulares e experiências só para eles. Um tour de degustação de queijos para a mamãe. Ela sempre sonhou em experimentar o verdadeiro queijo italiano. Um passeio de vinhedos e vinhos para o papai. Ele adorava uma boa taça de tinto. Achei que essa viagem seria perfeita. Uma maneira de esquecermos o estresse e criarmos memórias felizes. Imaginei-nos caminhando pela Trastevere, compartilhando vinho em cafés aconchegantes e finalmente vendo meus pais sorrirem novamente, sem preocupação em seus rostos. Mas a vida pode mudar em um segundo. Em um momento, eu estava dirigindo para encontrar um cliente, pensando sobre minha apresentação e nossa viagem. No dia seguinte, houve um estrondo alto, o guincho de metal, e depois, nada. Não me lembro muito sobre o acidente. Pedaços e pedaços. Sirenes, paramédicos falando, luzes brilhantes acima. Quando eu acordei completamente, estava em uma cama, de hospital, meu corpo inteiro doía como um hematoma gigante. O médico disse que eu precisei de uma cirurgia de emergência, mas que havia ido bem. Ainda assim, eu não iria embora tão cedo. Você tem muita sorte, uma enfermeira me disse, enquanto ajustava meus tubos. O airbag te salvou do pior, mas aquele outro carro te bateu forte. Eu ainda estava grogue quando meus pais e Flávia entraram, no quarto. Mamãe estava segurando sua bolsa de viagem favorita, aquela que ela comprou só para a viagem de Roma. Ver isso fez meu estômago embrulhar. Sinto muito, eu disse, minha voz rouca devido ao tubo de respiração. Teremos que adiar a viagem. Não se preocupe.
Eu cancelarei tudo hoje, e podemos ir quando estiver melhor. Eu esperava que eles fossem compreensivos, que talvez até ficassem um pouco decepcionados, mas ainda assim, apoiadores. Só que o que aconteceu? Depois, eu não estava pronta para isso. Em vez de conforto, minha mãe falou com uma voz estranhamente calma. Oh, não há necessidade de cancelar nada, querida. Eu pisquei, certa de que os analgésicos estavam me fazendo ouvir as coisas erradas. O que seu pai e eu temos? Estamos conversando, ela disse, ajustando a alça da bolsa. Achamos que ainda devemos ir. Você pode descansar aqui e levaremos Flávia conosco. Suas palavras me atingiram mais forte do que o carro que bateu em mim. Eu olhei para eles, esperando que alguém dissesse que era uma piada. Renata passou por muita coisa este ano. Mamãe acrescentou, dando um tapinha no ombro da minha irmã. Ela realmente precisa dessa pausa também. Renata deu um passo à frente. Você deveria cuidar da casa enquanto estivermos fora, ela disse. Já que você não pode, vai precisar contratar alguém. Certifique-se de que seja confiável. Eu deitei ali, minha boca aberta, incapaz de falar. Isso não podia ser real. Minha própria família estava ali, falando sobre suas férias, enquanto eu estava deitada em uma cama de hospital, menos de um dia após uma grande cirurgia. Então, eles realmente acenaram e saíram, me deixando sozinha, com o bip constante do monitor cardíaco e a dolorosa percepção de que tinham acabado de me abandonar para uma viagem que eu mesma planejei e paguei. Fiquei deitada na cama pelo que pareceram horas, olhando para o teto, tentando entender. Os analgésicos não conseguiam aliviar a dor no meu peito, uma dor que não tinha nada a ver com meus ferimentos. Eles nem perguntaram como eu estava me sentindo. Uma enfermeira passou pela terceira vez, provavelmente notando minha frequência cardíaca aumentando no monitor. Ela parou na porta com expressão de preocupação no rosto. Tudo bem, querida? Seus números estão um pouco altos. Meu telefone, eu disse de repente, me lembrando. Você poderia, por favor, pegá-lo? Alguns minutos depois, ela voltou com uma sacola plástica do hospital. Minhas mãos tremiam levemente quando tirei o telefone, aliviada por ver que não estava danificado. A tela acendeu com meu antigo fundo. Uma foto de Natal minha e dos meus pais. Rapidamente, mudei para o papel de parede padrão. Pelo menos alguma coisa sobreviveu ao acidente, murmurei. Então abri meu aplicativo de e-mail. Lá estava minha pasta de viagem para Roma, cheia de todas as confirmações e planos nos quais eu tinha trabalhado tanto. Olhei para ela por um momento. Bem, disse a mim mesma, meus dedos pairando sobre o primeiro e-mail. Se eles querem me tratar como uma agente de viagens, em vez de uma filha, eu agirei como uma. E uma por uma, eu comecei cancelando tudo. Comecei a cancelar tudo um por um. Primeiro, o hotel. Alguns cliques e a linda suíte com vista para o município 9 se foi. Depois, todos os passeios privados. O passeio de queijo, da mamãe, cancelado. O passeio de vinho do papai se foi. O guia particular para o passeio privado também. O cruzeiro noturno no Traste já era. Os passes sem filas do município 9, cancelei todos eles. Com cada cancelamento, senti uma mistura de emoções. Tristeza, sim, porque eu tinha sonhado em aproveitar essas experiências com meus pais, mas também outra coisa. Não exatamente satisfação, mas talvez justiça. Eles trataram meu acidente como um inconveniente. Escolheram levar Renata, que não trabalhava nem contribuía com nada há um ano, em uma viagem que eu paguei enquanto estava em uma cama de hospital. A última coisa que faltava cancelar era o voo de volta. Eu olhei para a confirmação por um longo momento, antes de clicar no botão. Uma pequena parte mesquinha de mim se perguntou como eles reagiriam quando percebessem que teriam que descobrir o caminho de casa sozinhos. Uma vez que tudo fosse cancelado, coloquei meu telefone no silencioso e o coloquei virado para baixo na mesa de cabeceira. Fechei meus olhos. Eles logo perceberiam, talvez em algum lugar do outro lado do Atlântico, que ações têm consequências, até mesmo em famílias. Talvez quando pousassem em Roma, sem hotel,
sem passeios e sem voo para casa, eles finalmente entenderiam como é ser abandonado e deixado para descobrir as coisas sozinho. A primeira mensagem chegou às 3h25. Eles devem ter acabado de chegar, em Roma, e ido fazer o check-in no hotel. Meu telefone acendeu na mesa, zumbindo silenciosamente. Apesar da dor nas minhas costelas, eu sorri um pouco. No café da manhã, eu tinha 15 ligações perdidas. No almoço, 40. As mensagens começaram a se acumular. 2. Eu mantive uma pequena contagem no verso do meu menu de refeições do hospital, só por diversão. Ligações perdidas. Mãe, 25. Pai, 18. Renata, 48. Mensagens de texto, 50 e contando. Correios de voz, 21. Eu sorri. Vamos ver o que é tão urgente que eles explodem o telefone de um paciente do hospital. Quando a contagem passou de 51, eu finalmente peguei meu telefone, vibrando enquanto me movia. As mensagens de Renata foram primeiro como: Como você pode ser tão cruel e egoísta? Estamos parados no saguão do hotel sem ter para onde ir. Você é absolutamente sem coração. Depois minha mãe, Camila. Estou tão decepcionada com você. Não é assim que tratamos a família. Nunca fizemos nada parecido um com o outro antes. Não entendo por que você está fazendo isso conosco. Nós somos seus pais. Fiquei olhando para a tela, balançando a cabeça. Agora eles queriam falar sobre família? Não pude deixar de rir, embora isso doesse meus pontos. Nunca fizemos nada parecido um com o outro antes. Sério? Que tal deixar sua filha ferida no hospital para tirar férias que ela pagou? As mensagens do pai eram mais curtas, mas igualmente exigentes. Ligue agora. Conserte isso imediatamente. Sua mãe está chorando. O telefone não parava de tocar. Novas mensagens apareciam mais rápido do que eu conseguia ler. O hotel não nos deixa fazer o check-in. Onde estão as reservas de excursões? O que você quer dizer com você cancelou os voos de volta? Atenda seu telefone. Telefone. Agora. Eu estava lendo uma mensagem particularmente desagradável de Renata sobre como eu tinha estragado tudo quando o Dr. Érico entrou, parecendo sério. Senhorita Camila, seu telefone não para de tocar há horas. Este é um hospital, não um call center. Precisamos de um ambiente tranquilo para todos os nossos pacientes. Senti meu rosto esquentar de vergonha. Sinto muito, doutor. Foi antes que eu percebesse. Eu estava explicando tudo. O acidente, a viagem a Roma que planejei, como minha família reagiu e como cancelei tudo. Ele ouviu atentamente. Sua expressão ficou cada vez mais preocupada. Então, meu telefone tocou novamente. O nome da minha mãe apareceu na tela. Sem hesitação, o Dr. Érico atendeu. Alô, aqui é o Dr. Érico do Memorial Hospital. Preciso pedir que pare de ligar. Sua filha precisa descansar e está prestes a fazer uma segunda cirurgia. Mesmo do outro lado da sala, eu podia ouvir a voz aguda da minha mãe pelo alto-falante. Não me importo com nenhuma operação. Passe para minha filha agora mesmo. Ela precisa consertar o que fez conosco. O rosto do Dr. Érico mudou. Primeiro choque, depois descrença, depois raiva. Sem dizer mais nada, ele desligou. Vou guardar isso até depois da sua cirurgia, ele disse com firmeza, colocando meu telefone no bolso. Você precisa se concentrar em se curar, não lidando com isso. Nos próximos dias, tudo foi um borrão de analgésicos e sono. Sem meu telefone, eu não tinha ideia do que estava acontecendo com minha família em Roma. Mas, honestamente, o silêncio estava curando à sua maneira. Mas a vida tem um jeito engraçado de surpreender você. Toque-toque no meu quarto. Dias após a cirurgia, Karine do marketing apareceu no meu quarto. Trouxemos contrabando. Ela sussurrou com um sorriso. Ela e Rafa da contabilidade roubaram café de verdade do café na rua. No dia seguinte, Flávia e Gil da minha equipe apareceram com revistas e fofocas de escritório. No dia seguinte, minha prima Maria, que eu não via há meses, veio com uma sopa caseira. Temos uma agenda elaborada, Flávia disse, segurando uma planilha codificada por cores em seu tablet. Alguém do escritório vai passar por aqui todos os dias.
Não podemos ter nossa melhor gerente de projeto se sentindo sozinha. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti cuidada. Senti lágrimas encherem meus olhos. Vocês não precisavam fazer isso. Oh, por favor. Jill dispensou meu protesto. Depois de todas as vezes que você nos ajudou, isso não é nada. Até mesmo o meu chefe, Sr. Luciano, ligou para o hospital pessoalmente. Isabela, não se preocupe com nada. Ele disse em sua voz rouca de sempre, embora soasse mais suave do que o normal. O acidente aconteceu durante o horário de trabalho, então nosso seguro cobre você. Você receberá um bom pagamento. Deve ajudar na sua recuperação e muito mais. No meu 5º dia sem meu telefone, o Dr. Érico voltou e colocou o telefone na minha mesa de cabeceira. Eu acho que você é forte o suficiente para lidar com isso agora, ele disse. Mas eu entenderia se você quisesse deixar desligado um pouco mais. Eu o peguei com as mãos trêmulas. Mais de 125 chamadas perdidas, incontáveis mensagens, dezenas de correios de voz. Comecei a ler desde o início, observando como suas mensagens mudavam ao longo do tempo. As primeiras eram implorando. Camila, você tem que entender o nosso lado. Somos uma família. Podemos resolver isso. Então, vieram as viagens de culpa. Como você pôde nos envergonhar assim? Não merecemos esse tratamento. E, finalmente, a raiva. Você não vai acreditar no lixo em que estamos ficando. Renata escreveu que há percevejos. Papai está dormindo em um berço. Ouvimos tiros à noite. As mensagens eram tão dramáticas. Mal podemos pagar pela comida. Estamos comendo de vendedores ambulantes como moradores de rua. Não fizemos um único passeio, ouvimos nada direito. É isso que você queria? Fazer seus pais sofrerem? A última mensagem foi uma exigência de passagens de volta para casa, seguida de várias ameaças sobre o que aconteceria se eu não consertasse as coisas imediatamente. Eu desliguei e coloquei o telefone virado para baixo na mesa. Assim que outra batida soou na minha porta. Era Carla, do RH, segurando um baralho de cartas e um saco de biscoitos que ela havia contrabandeado. Pronta para aprender pôquer? Ela perguntou, com um sorriso. Eu olhei para ela, depois para o meu telefone, e fiz uma escolha. Desliguei meu telefone completamente e sorri. Me enganei. Eu estava realmente tendo um bom dia. Quando eles entraram, meu fisioterapeuta tinha acabado de terminar nossa sessão e eu me senti orgulhosa de mim mesma. Consegui andar alguns passos sozinha. Então, ouvi o som de malas rolando no chão do hospital. Meu único aviso. Segundos. Depois, eles invadiram meu quarto como um furacão. Como você ousa? O rosto da minha mãe Sônia estava vermelho de fúria, ainda em suas roupas de viagem. Como você ousa fazer isso conosco? Bem atrás dela, Renata arrastou sua mala de grife com os olhos brilhando. A mala que Renata estava arrastando, eu tinha comprado para ela no último Natal. Papai ficou na porta, parecendo bravo e envergonhado. A enfermeira Vera, que estava ajustando o meu soro, rapidamente se colocou entre eles e minha cama. Baixem suas vozes. Isso é um hospital, não uma tenda de circo. Mas eles não ouviram. 3 semanas de frustração explodiram de Renata como uma explosão. Droga, ela está bem aqui. Renata jogou as mãos para cima, gesticulando ao redor do meu quarto particular de hospital. Olhe para ela, deitada em uma cama limpa, recebendo 3 refeições por dia, enquanto nós sofremos. Algo dentro de mim estalou. Talvez fossem os analgésicos me dando coragem, ou talvez eu finalmente tivesse sofrido o suficiente. Minha voz estava baixa, mas afiada. Vamos falar sobre sofrimento, vamos? A sala ficou em silêncio. No ano passado, trabalhei até a exaustão, pagando as contas, comprando mantimentos, cobrindo as sessões de terapia de Renata enquanto ela ficava em casa, recusando empregos perfeitamente bons porque não eram perfeitos. O suficiente. Sônia abriu a boca para falar, mas eu levantei minha mão. Não dessa vez. Estou planejando essa viagem como um presente. Passei meses organizando tudo. Eu paguei tudo com meu próprio dinheiro. Então, eu sofri um acidente sério. Precisei de uma cirurgia de emergência. E o que você fez? Você perguntou como eu estava me sentindo?
Você se importava se eu estava bem? Não. Você levou Renata, a pessoa que não contribuiu com um único centavo para esta família em mais de um ano, nas minhas férias, enquanto eu estava deitada, em uma cama de hospital. Eu podia ver os primeiros lampejos de vergonha no rosto da minha mãe. Mas não durou muito. Você pode se dar ao luxo de ir para Roma a qualquer momento. Ela surtou. Essa pode ter sido nossa única chance. Então, Renata, minha própria irmã falou. Além disso, você poderia ter ficado incapacitada após o acidente. Então você definitivamente teria cancelado tudo. É por isso que eu convenci a mãe e o pai que deveríamos ir enquanto tudo ainda estava pago. Meus dedos tremeram quando eu alcancei o botão de chamada. O alto-falante estalou. Segurança, por favor. Preciso de 4 pessoas escoltadas para fora do meu quarto e quero que elas sejam adicionadas à lista de visitantes restritos. Camila, não ouse! Sônia começou, mas era tarde demais. 3 seguranças entraram na sala. Este paciente está se recuperando de uma grande cirurgia. Um deles disse firmemente. Vou ter que pedir para vocês saírem. Eu assisti enquanto eles eram levados embora. A voz furiosa de Sônia ecoou pelo corredor. O silêncio do Fernando disse tudo. Os protestos de Renata desapareceram quando eles sumiram de vista. No dia seguinte, fiz algo que deveria ter feito meses atrás. Eu bloqueei os números de todos eles. Meu dedo pairou sobre o contato do meu pai por um momento mais longo do que os outros, mas no final, seu silêncio foi tão doloroso quanto suas ações. Então, eu abri meus aplicativos bancários e cancelei todos os pagamentos automáticos que havia marcado para minha família. Não tinha mais transferências mensais para a terapia de Renata. Não tinha mais que pagar suas contas de serviços públicos. Não mais dinheiro para compras. Me senti mais leve, como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Pela primeira vez em muito tempo, eu conseguia respirar. 3 semanas depois, tive alta do hospital. Quando finalmente cheguei em casa, meu apartamento parecia um santuário. Meus amigos de trabalho o limparam, abasteceram a geladeira e até colocaram flores frescas no balcão da cozinha. Sem drama familiar, sem culpa, sem demandas financeiras, apenas paz e tranquilidade. Concentrei-me em melhorar. Fiz meus exercícios de fisioterapia, comecei a trabalhar remotamente. Lentamente, a vida entrou em um ritmo que não girava em torno de resolver os problemas da minha família. Então, cerca de 1 mês depois que deixei o hospital, meu telefone vibrou com mensagens de primos e amigos da família. Mamãe levou suas reclamações para o Facebook. Minha própria filha nos abandonou em nosso momento de necessidade. Ela escreveu: depois de tudo que fizemos por ela, ela deu as costas para seus pobres pais em dificuldades. Renata não consegue encontrar trabalho. As contas estão se acumulando. E Camila nem retorna nossas ligações. Alguns amigos dela, que não sabiam da verdade, intervieram para confortá-la. Quão terrível depois de criar uma criança tão ingrata. A família deve sempre vir em primeiro lugar. Vou rezar para que sua filha volte para você. Eu estava prestes a fechar o aplicativo quando um novo comentário apareceu. Era da minha prima Maria. Tia linda, você está falando sério? Você deixou Camila sozinha no hospital depois do acidente de carro para tirar férias, que ela pagou. Você levou Renata em vez de apoiar sua filha ferida? Todos nós sabemos o que realmente aconteceu. Então, mais parentes começaram a comentar. Eles compartilharam detalhes de como eu apoiei meus pais por 1 ano, enquanto Renata se recusava a trabalhar. Como eu planejei a viagem a Roma como um presente. Como eles me visitaram no hospital enquanto meus próprios pais estavam viajando pela Europa. 3 dias depois, a postagem desapareceu. Mas a essa altura, as capturas de tela já estavam se espalhando no chat do grupo familiar. O plano da mãe de se tornar a vítima saiu pela culatra completamente. 4 meses após o acidente, entrei no meu escritório sem minha bengala pela primeira vez. Meus passos estavam firmes, minha cabeça erguida. Toda a fisioterapia tinha valido a pena. Eu finalmente estava de volta ao normal, talvez até mais forte do que antes. Eu esperava um primeiro dia tranquilo de volta, talvez uma conversa fiada perto da máquina de café. Em vez disso,
Entrei e encontrei toda a minha equipe reunida em volta da minha mesa, com um bolo enorme no meio. Celebração? Bem-vinda de volta, Camila! Todos aplaudiram. Quando entrei, o bolo me tirou o fôlego. 3 lindas camadas de baunilha e chocolate, decoradas com flores comestíveis no topo e uma pequena estatueta de uma mulher de pé. Meus olhos se encheram de lágrimas. Vocês. Comecei, mas não consegui terminar. Karine me puxou para um abraço gentil enquanto Rafa começava a cortar o bolo. E isso veio para você, Flávia disse, me entregando um envelope. Era da seguradora. Eu o abri ali mesmo, cercada, pela minha família do trabalho, e quase o deixei cair quando vi o valor do acordo. Havia mais zeros do que eu esperava. Naquela noite, sentada no meu apartamento com um pedaço de bolo que sobrou, abri meu laptop e comecei a navegar em sites de viagens. O mesmo hotel de luxo em Roma que eu havia reservado antes apareceu nos meus resultados de pesquisa. Sem hesitação, verifiquei a disponibilidade para 4 meses a partir de agora. Quarto individual. Desta vez, murmurei para mim mesma, sorrindo enquanto clicava em reservar agora. Em seguida, reservei os passeios, os mesmos que havia planejado antes, mas desta vez projetados para um viajante solo. O passeio do queijo, a degustação de vinhos, o guia turístico particular. Reservei todos eles. Desta vez, cada experiência seria exatamente o que eu queria, sem concessões. Meu telefone tocou. Outra tentativa para minha família. Uma mensagem de texto da minha mãe Sônia. Sentimos sua falta. Uma mensagem de voz do Fernando e um e-mail de Renata no começo daquela semana. Eles até enviaram flores caras para o meu apartamento. Eu as joguei direto no lixo. A última mensagem era de um número desconhecido. Camila, é a mamãe. Por favor, fale conosco. Ainda somos uma família. Apaguei sem responder. Voltando para o meu laptop, vi os e-mails de confirmação chegando. Passeios, hotéis, voos. Mas, dessa vez, vê-los não me encheu de estresse ou preocupação. Eu não estava planejando para mais ninguém. Não estava controlando as expectativas de ninguém. Não senti nada além de excitação. Movendo meu laptop para o lado, fui até a janela e olhei para as luzes da cidade. Mais 3 meses, e eu estaria andando pelas ruas de Roma, comendo em cafés, visitando museus, criando minhas próprias memórias, em meus próprios termos. Meu telefone vibrou novamente. Outra ligação de um número desconhecido, sem dúvida. Outro membro da família. Eu nem olhei para ele. Em vez disso, fechei meu laptop e sorri. Abri minha galeria de fotos e apaguei as fotos antigas de família que eu estava segurando. Era hora de novas fotos, novas memórias, novas aventuras. Às vezes, a família que você escolhe, amigos, colegas de trabalho e estranhos gentis que se tornam mais do que estranhos, importa mais do que a família em que você nasceu. Eu tinha aprendido isso da maneira mais difícil, mas estando ali, planejando minha viagem solo, eu sabia de uma coisa com certeza. Eu nunca esqueceria. Agora me diz, se fosse você, como se sentiria ao perceber que sua família não se preocupou, nem um pouco com você, com o acidente ou com a sua recuperação? Escreve aqui nos comentários. Se você gostou da história, clica em gostei e deixa um comentário com uma classificação de 1 a 10, para eu saber o quanto você gostou, e assim, melhorar as histórias aqui do canal. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.